Manhã de terça-feira, hoje dia 2 de junho de 2015, nós anunciamos desde a manhã da última sexta-feira, quando agendamos aqui com o assessor de comunicação da Prefeitura, o jornalista Jorge Mourão, que inclusive faz acompanhar aqui o secretário, Dr. Sebastião Donizete, secretário de Obras e Projetos da Prefeitura, ao vivo conosco nessa manhã de terça-feira. Vai ser entrevistado pela jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende, pela nossa equipe. Regina, bom dia. Eustáquio, bom dia Marcinho, bom dia Carlinhos, bom dia ouvintes do Imbera Notícias, primeira edição, bom dia Sebastião Donizete e também bom dia o Jorge Mourão. Sebastião, você quer cumprimentar os ouvintes? Pois não, bom dia aos ouvintes da Rádio Imbera. É um prazer estar aqui com vocês e poder passar alguma informação daquilo que a gente está fazendo na Secretaria de Obras. Certo, porque o Sebastião Donizete, ele é atualmente, para quem ainda não sabe, ele é secretário de Obras e Projetos, né, da Prefeitura. Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana. Mobilidade Urbana, complicado o nome, porque antigamente era uma secretaria só de obras, né, depois ela passou a chamar Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Aí, ora, se ele achou por bem separar, passou, assim, o serviço urbano, essa coisa mais do dia a dia, assim, para o Marco Antônio Rios, e o Donizete ficou sendo aquele secretário das obras maiores, né? Então, tudo que é obra, agora é só com o Sebastião Donizete. E quando a Araceli anunciou, quando a Araceli assumiu a prefeitura, o Donizete, em novembro, e anunciou que você seria o secretário dele de obras, eu pensei assim, ela achava vai virar um canteiro de obras, que eu sei da sua experiência dentro do DENIT, né, dentro do, assim, quando ele morava em Belo Horizonte, ele tocou aquela obra do centro administrativo, do Arruda, então eu já tenho muita experiência com essas obras grandes, assim, urbanas. Eu achei que o Araxá ia assim, virar assim, um canteiro de obras, Donizete, e estou pensando que está demorando isso aí, a gente não está assim, vendo muita coisa acontecer, não. Mas durante a nossa entrevista você vai explicar assim, bastante coisa, e eu dividi assim, as perguntas em 3 setores para ficar mais fácil. A gente vai começar pelas obras menores, que eu assim, localizei, assim, fiz para mim assim, uma lista de obras menores, que são mais baratas, obras mais fáceis, e depois no final nós vamos chegar naquelas grandes obras, viaduto, PAN, sabe? Então, assim, começando pelas obras menores, eu sei que ontem ele assinou um início de obra daquela ponte que liga o bairro Cincinnati Ávila com o Urciano, né? É uma ponte, né, que parece que foi começada pelo Jeová e não foi acabada, ou não foi começada, não sei, era um problema. As pessoas ligavam muito para nós de lá desses bairros para poder reclamar. Então eu queria que você fizesse assim, objetivamente, quando que fica pronta essa obra dessa ponte, quanto que ela vai assim, custar, qual empresa que está assim, fazendo a obra, que a partir de agora a gente tem que perguntar, sempre que vai fazer uma obra, perguntar quem está fazendo, né? Porque empreiteiro no Brasil não está fácil, né? Então, a gente tem que perguntar isso sempre. Não, é verdade. Ontem o prefeito assinou a ordem de serviço, o contrato e a ordem de serviço, né? É para fazer uma obra de ligação entre 2 bairros, o Urciano Lemos e o Cincinnati Ávila. O grande problema que a gente percebeu ali, quando a gente levou o prefeito lá, é que existe um fluxo muito grande, principalmente de estudantes que moram na região do Cincinnati Ávila e precisariam atravessar o Córrego da Galinha para estudar no Urciano Lemos, ou então para pegar os ônibus, porque no Cincinnati não tem ônibus. Então eles tinham que atravessar uma pinguela que existia ali para pegar os ônibus e vir para a cidade. Nós, inclusive, participamos de reuniões em escolas aí em que os alunos me procuraram e disseram, a gente mora no Cincinnati, mas não tem como, a gente está andando 1 hora a mais porque não tem mais a pinguela. Era uma passagem, realmente, uma pinguela muito precária e que, com as chuvas de dezembro, ela acabou indo embora. A gente, então, fez o compromisso de fazer ali uma travessia mais decente, ou seja, que as pessoas conseguissem transitar de um lado para o outro e também que os veículos e ônibus e caminhões pudessem também transitar. Então, a gente desenvolveu um projeto bem rapidamente e ontem assinou o contrato. É uma obra simples, é uma obra de prolongamento de uma rua que tem no José Priante, se não me engano, no Urciano Lemos, e ela vai se encontrar com a rua do João de Barro, lá no Cincinnati de Ávila. É uma elevação de um grade da rua ali, você eleva o nível do córrego, né? É uma galeria com mais ou menos 3,5 metros por quarto de altura,
e com passeio, meio-fio, pavimentação e obra de drenagem, inclusive iluminação pública. Ou seja, a gente quer dar um conforto, uma condição realmente para o morador. Quanto tempo para a expectativa nossa é que a gente faça essa obra em torno de 3 meses. Uma obra rápida. Agora é importante, quem vai fazer a obra é a construtora Barreiro, é uma empresa daqui de Araxá, que ganhou a concorrência. Um custo em torno de R$408 mil. A gente espera, como eu disse, no máximo no começo de maio, de setembro, né, estar com isso liberado, mas agora o importante é o seguinte, a gente tem que fazer ali uma passagem provisória para que a empresa possa desenvolver o serviço dos dois lados do canal. Então, com isso, a gente vai imediatamente liberar o acesso de pedestres para transitar de um lado para o outro, que eu acho que isso é o principal anseio da população, principalmente para os estudantes. Então, eu acredito que já essa semana eles já terão condições de atravessar de um lado para o outro, utilizando essa passagem que a empresa que vai fazer a obra vai fazer lá, para permitir, inclusive, a circulação dos próprios funcionários. Certo. Agora, uma outra obra que tem sido reclamada demais, a gente fala nisso aqui assim, há praticamente 3 ou 4 anos, né? Assim, a necessidade de efetuar melhorias naquela avenida Divino Alves, que você sabe onde é que é, né? Por que aquela avenida, assim, prefeito nenhum arruma aquela avenida? A gente cobra isso desde o tempo do Toninho, não é só do Jeová, não, desde o tempo do Toninho. Porque é uma avenida, assim, muito curta, fácil de arrumar, eu acho, ela é plana, né? É curtinha, e ela é bem larga, assim, boa de ser arrumada, acho que é uma avenida que assim podia ficar bonita. Faltam calçadas, falta aquela calçada central, falta arborização. Por que prefeito nenhum conserta aquela avenida, Donizete? É verdade. Nós, inclusive, estivemos com o prefeito outro dia, coisa de 15 dias, nessa avenida. É uma avenida curta, né? Ela tem menos de 1 quilômetro, se não me engano, 800 metros. E realmente, uma das coisas que preocupa, e é uma questão que eu te diria, não é só da Avenida Divino, não. É de toda a cidade, é o problema de calçamento. Não existe um critério aqui, um projeto que impõe certas normas na construção dos passeios. Os passeios são de responsabilidade dos proprietários. Então, cada proprietário faz a seu bel prazer, sem obedecer qualquer critério, principalmente com relação à circulação de pessoas. Piso, né? Não só o ladrilho, mas você pode notar, inclusive na própria Divino, apesar de ser uma avenida plana, a pessoa vai fazer uma garagem, ela começa a rampa lá da rua. Uhum. Aí ela faz um degrau. Faz uma elevação, faz um degrau. Isso. Esse é um problema que é extremamente preocupante e a cidade toda. Eu sempre cito com o prefeito um exemplo daquela rua que tem no prolongamento da Washington Barcelos, ali no Luciano Ramos, descendo. Nós temos ali uma rua muito estreita, muito apertada e muito movimentada, e você não consegue andar ali no passeio. Por quê? Porque, como ela, inclusive, é uma via com declive, todas as garagens acontece a mesma coisa, ou seja, as pessoas não conseguem circular. Avenida passeio, Sebastião Ferreira Pinto, a sequência descendo Irmãos Paulo ali. As pessoas não conseguem circular ali no passeio, elas têm que andar na rua e conflitando com o veículo, com um trânsito muito pesado ali. Como a via é muito estreita e ela faz ligação com outros bairros, as pessoas não conseguem transitar. Quer dizer, você vê ali, só a título de exemplo, nós temos ali, foram feitas ali acessibilidade para cadeirante, em que a rampa ela dá de frente com o muro, quer dizer, não tem nenhum critério, né? A gente precisa trabalhar nisso, não só na Divino, mas em toda a cidade. E voltando à questão da Divino... Vocês não vão conseguir consertar, não? É um processo muito lento, nós temos que fazer um projeto... Já é uma cultura que está enraizada no povo. Mas nós precisamos mudar a cultura, principalmente a questão da cultura que nós precisamos mudar. Nós precisamos criar um projeto de lei para que isso se torne uma norma e uma legislação que imponha certos limites. Mas voltando a Divino, nós estivemos com o prefeito há cerca de 15 dias e eles nos pediu que fizéssemos ali uma obra. Fizemos já um projeto, que é um projeto de uma calçada no canteiro central. Uma calçada que vai permitir, inclusive, uma interligação com a Wilson Borges, para que as pessoas possam, inclusive, fazer caminhada ali e utilizar, por enquanto, essa calçada para circular ali. É claro que com isso nós vamos levar também uma proposta de urbanização daquela via, né? Fazendo já junto com essa calçada. Aquela pista de skate continua lá? Continua, a gente não... Continua lá? Ela é utilizada, a gente vê... Eu acho que aquela pista de skate, não sei não, eu sou meio implicada com pista de skate, eu acho que todo lugar que põe pista de skate, eu acho que está errado. Eu acho que ali tinha que ser uma praça bonitinha, porque é largo ali é bem amplo, né? Podia ser um jardim bonitinho, eu gosto muito de praça, assim, mas dentro desse projeto de revitalização do canteiro central ali, não pode ser revitalizado
calçada em torno ali daquela pista de skate, sem dúvida, não? sem dúvida. A ideia é fazer não só o acesso, né, a calçada, mas criar alguma condição ali melhor, inclusive com arborização, porque realmente ela é muito árida, aquela avenida. Né? Agora, o prefeito te pediu o plano para isso, você já fez o plano, você já está com tudo na cabeça, eu já te conheço, eu sei que você já está com tudo assim, dentro da sua cabeça. E para quando que vai começar então essa obra da Divinópolis? Eu estou querendo compromisso, porque a gente cobra tanto para essa avenida e prefeito nenhum faz absolutamente nada lá. Para quando a gente pode prometer para o pessoal que mora lá? O que a gente pode prometer é o seguinte: ele pediu que a gente fizesse o projetinho, a gente já fez o projeto, isso foi agora essa semana, e está até comigo no carro ali, a gente vai, já falei com o prefeito a estimativa de custo que vai ser. Quanto? É um pouco mais de R$200 mil. Pois é, uma coisa barata, né, gente? Como prefeito, que isso, Donizete? Como prefeito, vocês vão gastar 96 mil naquele muro lá do cartão eleitoral, como é que não pode gastar 200 mil lá na Divina? É muito mais importante a Divina do que o muro do que o muro do cartório, eu acho. Não, mas a gente vai pegar autorização com o prefeito para licitar imediatamente. Não é uma obra demorada. Pois é. E acredito eu que ao longo desse mês a gente... O seu plano consta de quê? Nessa avenida, para poder melhorar? O que você botou no plano? Não, em princípio, a bem da verdade, é um projeto de calçamento ao longo de toda ela, né? Criando uma interligação, como eu te disse, com a Wilson Borges, né? E algumas melhorias, arborização. E aí a questão do canteiro, dos passeios, vamos dizer assim, a gente não tem como... No canteiro do centro da avenida. Nós vamos fazer no canteiro central. É um passeio em torno de 2,5 metros de largura. Vai arborizar o canteiro central. E pretendemos também arborizar ao longo dela toda. Tem a recuperação do asfalto também? Veja bem, aí a malha asfáltica nós temos um outro projeto, um outro processo, né? Que não, apesar de não ser da minha área, é do Marco Antônio, que é de revitalização de várias vias da cidade. O prefeito tem buscado interlocução junto ao governo federal, ao governo do estado, a própria CBMM, no sentido de nos apoiar nesse processo de recuperação, porque realmente a cidade toda, eu te diria quase toda, precisa de uma revitalização das pistas. A gente tem procurado os bairros aí e vê que realmente já está comprometido, quase todos os bairros estão com o pavimento bem comprometido e precisa realmente de uma intervenção. Nós já temos recurso aprovado pelo prefeito, uma licitação feita da ordem de 3,5 milhões, né? Que deve ser assinado o contrato nesses dias e que o prefeito pediu prioridade para que atacássemos os bairros. Ainda não definimos exatamente quais os bairros, mas estamos hoje também com uma verba que está sendo liberada em Brasília de 1.390.000, que também é para revitalização, que a gente pretende também propor para o prefeito algumas vias, né? Isso está em vias de ser aprovado. Nós estamos esperando abrir o sistema. Asfalto também? Também do Ministério das Cidades para intervenção em infraestrutura urbana. Sim, mas esses 3 milhões que você falou primeiro, agora 1.190.000, mais 3 milhões. Ou você acha que isso dá para... Não, muito longe. De jeito nenhum, muito longe, para renovar asfalto, não dá de jeito nenhum, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, a gente tem um estudo ali no Salomão Drummond, a gente precisaria de mais de 1 milhão só para o Salomão Drummond. Só para o Salomão. Ana Pinto também em torno de 1 milhão. Assim, nós acredito eu que nós precisaríamos em torno de 20 milhões para dar conta de fazer tudo isso. Tudo, 20 milhões. E vai ter como desencavar esse dinheiro, assim, Donizete, aos poucos, ou você acha que... Eu acredito que sim. A gente vai, inclusive, junto com o prefeito, né, tentar gestões junto ao governo do estado também. Você foi no ministério com ele? Não fui. A gente vai tentar também, junto ao governo do estado, algumas verbas, né, através do Secretaria de Obras e DR, acredito eu que a gente consiga. É claro que é um ano muito difícil, a gente... todo mundo está acompanhando a situação, Brasília, Belo Horizonte. Falta de dinheiro para todo lado, né? Para todo lado, falta de dinheiro. Mas então a gente tem que trabalhar no sentido de preparar o município para receber depois verbas. A gente estava conversando ali agora no escritório, o Donizete falou que antigamente era tão mais fácil fazer as coisas, né? Que o dinheiro era mais farto, tinha aquelas verbas de fundo perdido em Brasília, ele tirou aqueles trilhos ali do centro, tudo com verba de fundo perdido. Ele foi lá, assim, conseguiu tudo. Mas hoje haja dinheiro para Petrobras e para a CBF, né? Acabou o dinheiro, né? Os cartórios do futebol, né? e o pessoal lá e o PT dentro da Petrobras, acabado lá com o dinheiro todo. Regina, só para voltar, para a gente não passar do assunto, como o projeto da Avenida Divino Alves Ferreira consideravelmente não é uma obra grande... Não é grande, é 200 mil acreditamos que nesse segundo semestre isso deve acontecer, né, Sebastião?
Com certeza. Para sair nesse ano de 2015, né? A gente tem que passar por todo aquele processo de licitação e contratação. Acredito eu que já a próxima semana a gente vai mandar para a concorrência, né? Isso vai demorar 30 dias, nós temos que vencer esse prazo, né? Então eu acredito que, na pior das hipóteses, em agosto a gente possa começar a obra lá. Até porque é grande o público que nos ouve lá, e todo dia a gente passa, o pessoal nos para lembrar, né, da questão da avenida. Padrinho da Avenida Divinópolis. Nós cobramos toda semana Divinópolis, toda semana. Agora, Donizete, aproveitar e falar sobre a questão daquele muro lá do cartório eleitoral. Na última semana na Câmara foi aprovado um projeto, acho que de R$96 mil para fazer um muro lá daquele serviço eleitoral, lá do prédio novo do serviço eleitoral, ali do cartório eleitoral, perto do PAN ali, né? Do futuro PAN. Você não acha que 96 mil é muito, não, para poder fazer um muro? Eu achei esse valor meio assim extravagante. Você acha que... Veja bem, realmente as coisas não estão baratas. Né? O que acontece? Houve uma solicitação, esse processo é antigo de disponibilizar para o TRE um espaço para que ele pudesse ali implantar, inclusive, uma regional, se não me engano. Nós estivemos, eu e o prefeito, com o Dr. Rodrigo, semana passada, e houve uma vistoria por parte dos técnicos do TRE de Belo Horizonte, e eles consideraram que, para que o TRE pudesse receber aquele prédio, precisaria... preferencialmente que se mudasse aquele muro, porque o muro que foi construído lá em placas pré-fabricadas, ele já está caindo. Que isso? Então ele está... Quem construiu isso? Ele já está torto. A gente chegou, ele já estava pronto, eu não sei te dizer. Então ele falou, olha, foram duas condições colocadas para que eles pudessem receber a cessão daquele prédio, que seria refazer o muro e algum problema que tem lá de entrada de água lá no prédio, que é um problema mais simples que a gente está resolvendo. E essa questão do muro, como é um muro de placas pré-moldadas, não tem como a gente aproveitá-lo, recuperá-lo. A gente tem que realmente refazer, desmanchar o muro todo e refazer um muro de alvenaria, um muro que dê estabilidade. Realmente é um muro que não dá segurança. Qualquer pessoa que queira ultrapassá-lo ali, com certeza ele pode cair. E ele já está, inclusive, apresentando barrigas lá. Então, eles nos pediram isso, o prefeito prontamente atendeu. Como nós não tínhamos recurso previsto no orçamento para aquilo, foi feita uma proposta de fazer uma suplementação orçamentária. Agora, então o valor não é muito alto, não? Você acha que está certo? Não, nós temos ali uma extensão, se não me engano, de 120 a 130 metros de muro. Então, né? Mas não é muito alto esse valor, 96 mil? Mas é um muro que você tem um muro com 2,20 metros de altura, você tem que fazer uma fundação para aquele muro, né? Tem que fazer alicerce. Então, tem que fazer... E o terreno ali é acidentado, né? O terreno acidentado, você tem que fazer alguns... pilastras. Você tem que fazer pilar a cada 2 metros. Pilares ou pilastras, né? É uma obra. É um custo, sofisticado. Um muro sofisticado. Não digo sofisticado, não, mas que realmente as coisas não estão baratas. Aproveitando que eu falei nesse muro, é uma coisa que não estava na minha pauta, é aquele centro administrativo. Você acha que o Roseli não vai mudar para lá? Ele não está querendo mudar de jeito nenhum, né? Parece que ele olha aquele centro ali, lembra do Jeová e pensa assim, para cá eu não venho. Eu acho que ele não vai sair de lá da prefeitura velha, aliás, super velha, né? Porque ainda tem a outra aqui. Veja bem, o centro administrativo é uma obra que ainda carece de algumas... melhorias, sabe? Existe realmente também o gabinete. Já estão lá, algumas secretarias. Estão, mas assim, eu te diria que não estão bem instaladas ainda. Nós temos algumas coisas para serem feitas. O gabinete, eu te diria assim, não houve uma transição de governo. Saiu um prefeito um dia, entrou em outro, e a gente não teve tempo. Então, a questão é o seguinte, o prefeito quer priorizar outras coisas, e para depois a gente atacar ali. Nós assinamos ontem, gostaria de te contar aqui, um contrato com uma empresa que ganhou uma concorrência para desenvolver projetos para a cidade de Araxá. Qual uma empresa que chama Solar Engenharia, é um contrato da ordem de Araxá? Não, uma empresa de Belo Horizonte. Foi feita uma concorrência, essa empresa participou e ganhou. Essa era, inclusive, uma das cláusulas que a gente tinha colocado com o prefeito, que a gente precisaria, nesse ano, que é um ano de dificuldade financeira, a gente precisaria desenvolver projetos para ter projetos na prateleira quando a gente tiver, e ter condições de buscar. Quando tiver dinheiro sobrando, começa. Ter condições de buscar junto ao governo de Estado e governo federal recursos, porque eu que trabalhei em Brasília e Belo Horizonte,
muitas vezes existem recursos disponíveis, mas sempre é o seguinte, você bate as portas do governo federal e fala, olha, me traz um projeto que eu consigo recurso para você. Então, a gente assinou esse contrato ontem com essa empresa, ela deve começar na segunda-feira a trabalhar alguns projetos prioritários nossos aqui. Quais? Veja bem, nós ainda estamos fechando com o prefeito, mas uma das primeiras condições é que a gente fizesse ali, um primeiro projeto que o prefeito nos pediu foi de adequação da Avenida Antônio Carlos, dentro daquela proposta, aquele compromisso que ele fez de ligação da Calimero Guimarães com a Capitão José Porfírio e da Dom José Gaspar com a Santos Dumont. E claro que é um projeto mais amplo, é um projeto que visa dar uma melhor condição naquela avenida toda, né? Além da interligação. Dá assim, alguns detalhes sobre esse projeto? Pode dar. Não está na pauta, não, mas vamos falar sobre Antônio Carlos. A bem da verdade, nós até conversando ontem com eles e o prefeito, algumas pessoas começaram a sugerir alguma coisa. Eu falei, não, nós vamos deixar que a empresa nos apresente propostas e vamos trabalhar em cima da proposta da empresa contratada. Então, nós pedimos prioridade nisso aí. E eu, particularmente, entendo que a gente precisa dar prioridade a algumas unidades de saúde da cidade que estão em condições precárias, eu diria a Unisa, aquela que tem no Luciano Lemos, Uninorte, que a gente visitou, a que tem no Santo Antônio, Unileste. Então, eu tem alguns espaços multiuso que e essa também... empresa que vai fazer isso tudo? Nós temos um contrato... As Unis, Antônio Carlos, tudo é com ela? Nós temos um contrato... Solares, que ela chama? Solar Engenharia, que permite desenvolver projetos na área de saúde, educação e demais projetos necessários. Né? Então, a gente tem ali um contrato em torno de, se não me engano, em torno de R$1 milhão para desenvolvimento desses projetos. Ou seja, vamos trabalhar... Essa empresa é de alguém daqui de Araxá? Não, a empresa... Tá em Belo Horizonte, mas é gente de lá? Não, a empresa de lá, de Belo Horizonte, a gente fez a concorrência, participaram, a bem da verdade, 3 empresas, e todas as 3 empresas que participaram são de Belo Horizonte. Mas qual vai ser a prioridade, então? As Unis ou Antônio Carlos? O primeiro projeto que o prefeito nos pediu foi o da Antônio Carlos. Né? Da Antônio Carlos. É claro que nós vamos fazer um planejamento a partir de segunda-feira, de uma proposta, inclusive, de um cronograma de serviços, né? Porque até para a própria empresa é interessante que ela tenha uma gama maior de projetos, por questão de custo, né? Então a gente vai fazer um planejamento para desenvolvimento de vários projetos ao mesmo tempo. Né? Agora, vamos aproveitar esse ano, que é um ano difícil, para que a gente possa ter alguns projetos em mãos a partir do próximo ano. Agora, voltando lá ao centro administrativo, Donizete, você achou bonito aquele projeto de lá? Eu achei aquilo um horror. Que lá parece mais um galpão, assim. Quando eu vi os primeiros, aquelas primeiras unidades sendo levantadas, eu achei que esse galpão do produtor. Eu fiquei impressionada quando me contaram que era secretaria, já tem muito tempo, né? Que era secretarias, prefeituras. Eu achei muito feio aquilo ali. Para falar a verdade, eu não sei nem quem fez aquele projeto. A arquitetura dele é horrível. E você acha que vai conseguir terminar durante o mandato da Celi, ou ele vai ficar lá embaixo mesmo? Assim, como secretário, o que você acha disso aí? Não, veja bem, é aquilo que eu te falei, ele pediu prioridade em outras coisas, aquilo ali, mais dia, menos dias, a gente tem que acabar, porque é uma obra que foi começada, já gastou dinheiro ali, né? Já foi investido recurso público ali, nós não podemos deixar abandonado. Mas como ele pediu prioridade em outras obras, né? Nós vamos, inclusive, aproveitando esse contrato, provavelmente, ele já nos pediu, inclusive, que fizéssemos o estudo para fazer o fechamento de todo o centro administrativo. Então, nós estamos priorizando outras coisas, mas eu te diria que daqui a um tempo a gente vai trabalhar ali também, melhorar as condições das secretarias, que se você visitar a nossa secretaria, nós não temos divisória lá ainda, as condições são precárias. Já, exatamente. Tem prédios ainda por acabar, nós pretendemos trabalhar nisso agora. E diz que é quente demais da conta lá, né? Porque é o seguinte, ela foi construída numa condição um pouco desfavorável com relação ao sol, né? O sol bate de manhã de um lado e de tarde do outro. Talvez fosse necessário fazer uma rotação ali, mas já está pronto, nós precisamos melhorar e dar condições para que as pessoas possam trabalhar ali. Certo. Donizete, a nossa última questão dentro desse aspecto assim, de obras pequenas e baratinhas, né? Pequenos e baratinhos. Vocês já pensaram a necessidade de reforma lá do terminal rodoviário? Porque ele está bem velhinho, né? Aquilo foi o Araceli que fez na década de 80, né? Quando ele foi prefeito assim eleito, né? Então, você acha que precisa já haver prioridade para reformar a estação rodoviária? O que você acha que tem que arrumar lá dentro?
Eu, para ser sincero, tem muito tempo que eu não entro lá. De ônibus. A gente habituou a viajar de carro, né? Quando estudante, eu era freguês de cadeirinha ali. Mas tem muito tempo que eu não vou lá. Eu vou visitar lá esses dias. Não sei a situação que está lá hoje, mas se for necessário, se realmente a gente vê a necessidade, a gente prontamente vai fazer algum estudo para fazer essas obras. Mas eu te diria, dentro dessas obras pequenas, vamos dizer assim, a gente tem trabalhado muito nas escolas, né? A gente já começou algumas obras. Você pode perceber os ginásios também. Nós estamos com 3 obras de ginásio em andamento, que é a do São Geraldo, do Santo Antônio e da Santa Luzia. Essas 3 estão em andamento. Acredito eu que em agosto também estejam prontas. Agora, Donizete, vamos passar agora porque eu chamei aqui de obras de médio custo. Não sei se você vai achar se é médio ou se é alto custo, mas, por exemplo, o mercado municipal, o novo mercado municipal, você já tem plano para isso? Já tem local estabelecido? Vai ser mesmo lá no antigo Matadouro? E vai poder fazer durante esse governo Araceli, ou você acha que fica para depois? Enfim, o que você sabe e já planejou sobre o mercado municipal? Não, veja bem, nós ainda não conversamos com o prefeito a respeito de mercado municipal. Não? Ainda não falou nada do mercado? Nós não tratamos desse assunto. Eu sei, assim, eu já acompanhei algumas discussões a respeito do local, essa coisa toda, né? Qual local? Algumas pessoas comentaram comigo no final No antigo Matadouro? No antigo Matadouro, exatamente. Né? Rosalvo Santos. Final da Rosalvo Santos, né? Eu sei que ali em frente vai ser construída uma obra grande ali, de torno de 7.500 metros quadrados, que é se não me engano, o supermercado ABC, né? A gente não tem ali uma... Isso para nós é novidade. Explica direitinho. É novidade, é a primeira mão para nós. Isso aqui. Pois o Donizete sabe das coisas que está na prefeitura. Não, a gente sabe porque foi aprovado um projeto na prefeitura, no PDCA, né? De construção de um imóvel ali, se não me engano, 7.500 metros quadrados, que é para a implantação... esquecendo que o Donizete é irmão do Paulinho de Souza, do IPDSA. O Donizete sabe muita coisa que a gente não sabe. Que é para a implantação de um supermercado ali. ABC ali. Então, a região ali é uma região interessante. Nós, como eu disse, a gente não discutiu. É claro que se a gente tem a oportunidade de conversar com o prefeito, a gente teria um instrumento hoje que é para desenvolver o projeto. Acredito que não seja a obra que a gente possa fazer esse ano, mas quem sabe se o ano que vem, né? Porque precisa do mercado, mas tem que ser um mercado muito arrumadinho, muito bom, né? Não pode ser um mercado igual aquele que tinha aí, né, gente? Que não é possível, com aqueles banheiros horríveis e ponto de droga também não pode, né? Tem que ser uma coisa que atrai até o turista. O turista gosta de mercado bom, né? Como aquele de Florianópolis, eu não sei se vocês conhecem, de Belo Horizonte, que você conhece muito, né? Então tem que ser um mercado bom, né? Hoje em dia o conceito de mercado não é mais aquele conceito que tinha, que era só de fruta, de verdura, varejo, essa coisa de varejo e tudo. Nós temos o exemplo de Belo Horizonte, que se desenvolveu, inclusive, dentro dessa característica, né, por ser puxado mais pelos bares, né, muito bem frequentado, muito famoso. São Paulo também desenvolveu um mercado que Florianópolis também, você muito conhece? Atrativo, Florianópolis eu não conheço. Tem um mercado que até é citado pelo Guia 4 Rodas, de tão bom que ele é. Ele tem que ser pensado no mercado turístico, né? Com certeza. Agora, Donizete, eu estou preocupada que a pauta é muito grande, mas você está sendo objetivo, mas depois no final ainda tem outros assuntos fora da pauta aqui. Mas eu queria te perguntar agora sobre o Parque do Cristo. O Parque do Cristo, eu sei que o Araceli gosta do Parque do Cristo, porque foi ele que assim começou. Mas um dia desse ele até cometeu um exagero, dizendo que ele vai arrumar tão bem lá, que lá vai ser assim, um local que vai atrair assim, turistas, assim, que vai ser atração nacional. Eu falei que ele, exagero seu, quando ele veio dar entrevista. Porque não é bem assim, né? Porque não vai ser uma coisa desse jeito. Mas qual o plano que vocês têm para arrumar o Parque do Cristo? O que você acha que teria que ser feito lá para atrair? Não só o turista, mas para a população de Araxá também frequentar, porque as pessoas não vão lá, né? Com certeza. Veja bem, nós já começamos uma primeira etapa da obra ali. Qual? Que é o fechamento da encosta do Parque do Cristo. Começou essa semana. É um contrato de em torno de R$215 mil. Ele vai fechar toda a encosta, inclusive por uma exigência do Ministério Público, né, para preservação de toda a encosta. Então ele começa ali na escadaria e vai até a Danilo Cunha. E vai fechar como? Vai fechar com alambrado. Ou seja, para preservar a encosta do Cristo. A vegetação. Isso faz parte de uma primeira etapa. É um recurso natural, né?
Ali é uma área de preservação permanente. Apesar de que teve gente que já fez casa lá em cima, já fez, foi aprovado um loteamento ali em cima. Condomínio, loteamento ali. Então a gente começou por essa etapa, nós desenvolvemos o projeto para recuperação do restaurante que ele existia, né? Ele ficou completamente abandonado, completamente depedrado. A gente já fez o projeto daquela etapa ali, de recuperação inclusive da escadaria, e estamos seguindo agora, né, naquela parte onde antigamente existiam ali, inclusive as churrasqueiras que foram construídas ali, que hoje já não tem utilidade nenhuma, vão ser demolidas, né? Vamos construir alguns pontos ali para exploração de comércio local, para artesanato, essa coisa toda. A intenção é desapropriar uma faixa em frente o Parque do Cristo, na Washington Barcelos. A ideia, vamos dizer assim, é incorporar o Parque do Cristo ao bairro. Eu mesmo já observei ali que às vezes as pessoas, turistas, vão visitar o Parque do Cristo e elas não acham a a porque é uma entrada muito acanhada. Tem que ir lá em cima, né? Então a ideia é abrir aquilo ali todo ao longo do Parque do Cristo, vai ter um fechamento com grade, né? Mas internamente a gente pretende criar, inclusive ali, de tal maneira que as pessoas possam, uma pista que as pessoas possam fazer caminhada ali dentro, ou seja, passar a utilizar o Parque do Cristo de maneira mais efetiva, ou seja, frequentando o restaurante. Com isso, claro que a prefeitura precisa fazer uma transferência, um comodato com alguma empresa para a exploração daquele restaurante, que é o grande atrativo. Vai ter que terceirizar, acho que todo o parque, né? Porque a prefeitura não vai tocar parque. O Parque do Cristo é muito arborizado, ou seja, ele já tem uma estrutura muito boa de jardim, de flores, de plantas, de construção também. O restaurante é muito bom. Então, é estragado, mas ele é bom o restaurante. O que a gente pretende é recuperar isso e criar condições, como te disse, atrativos para que as pessoas passem a frequentar o Parque do Cristo. E tem uma vista bonita da cidade, né? Exatamente. Ali é uma vista espetacular, uma vista muito boa. O local que está sendo assim desperdiçado. E o grande atrativo, eu te diria, seria a exploração do restaurante e, inclusive, a possibilidade de se fazer caminhadas. E as pessoas se dirigem ao parque para fazer caminhada em um ambiente agradável, arborizado, com sombra. E esse plano vocês têm para longo prazo? Porque eu estou pensando aqui, cada hora que você responde uma pergunta, eu penso assim, mais 2 anos para o governo Araceli, mais 2 anos para o governo Araceli. Ele não vai sair do governo mais, ele vai morrer com 100 anos lá no governo, para fazer tanta coisa que você está falando. Isso é imediato, tá? Imediato agora? Nós pretendemos lançar, nós já lançamos uma etapa da licitação, lançamos uma segunda e pretendemos lançar, durante esse mês de junho agora, lançar essa outra etapa. O projeto está pronto, desenvolvido pelo Marcelo Machado, e nós estamos finalizando o orçamento para lançar a concorrência. E quanto vai ficar tudo depois de pronto? Tudo. Olha, eu não tenho um valor fechado, mas eu acredito que a gente trabalhou com o prefeito uma estimativa da ordem de R$1,5 milhão. É mesmo? R$1,5 milhão? Para deixar o parque prontinho, arrumadinho. Exatamente. Fora as desapropriações, né, evidentemente. Certo. Fora o quê? As desapropriações que ainda estão em negociação. Aí passa para iniciativa privada para poder tocar o parque? A gente já falou com o prefeito a respeito do restaurante. O restante a gente não tratou disso ainda. Mas o restante do parque a prefeitura toca sozinha, sem passar para ninguém? Não sei. A gente ali, a gente vai ter que ceder espaços para as pessoas, para o comércio, né? Para o comércio. Então a gente precisa ver como é que vai ser essa gestão disso tudo aí. A gente não discutiu isso ainda não. Sim. Agora, então é uma obra até que não é muito de médio custo não, né? O custo dela é maior, né? É um investimento alto. Sim. Agora, antes de passar para as grandes obras, eu queria te perguntar sobre uma obra que está em andamento, que é a Avenida Sendom-Montandon. Eu acho que ela está meio atrasada. Você acha que ela está dentro do plano que você fez ou ela já está demorando? O que você está pensando sobre ela? Ela está dentro do prazo que a gente estabeleceu, mas você pode perceber, nós estamos em junho já e está tendo chuva, quer dizer, está chovendo. Cada vez que tem uma chuva numa obra daquela natureza, a gente perde 3 a 4 dias. Muitas vezes as pessoas passam lá e falam que outro dia alguém me perguntou se ia plantar milho lá, porque a grade está passando, subindo e descendo e revirando a terra. Na verdade, é um processo de secagem do material, porque quando chove, molha o material, você precisa revirar para que bata o sol e chegue na umidade adequada para se fazer a compactação, porque não adianta a gente compactar com o solo muito úmido, porque depois vão aparecer aqueles borrachudos e isso vai subir para a superfície e vai danificar o pavimento. Então, toda vez que chove, a gente perde 3 a 4 dias. Então, a gente estava acumulado já com 3 semanas de atraso por conta das chuvas.
E nós incorporamos mais essa semana de atraso, porque nós deveríamos estar com aquela parte entre a Calimera Guimarães e a Olegário Maciel já pavimentada. A nossa previsão está pavimentada na terça-feira. Entre a Capitão Isidro e a Getúlio Vargas, já tá, não, aliás, entre a Capitão Isidro e Getúlio Vargas, já está pronto aqui o primeiro quarteirão? Desde o Olegário Maciel até a Getúlio Vargas, nós estamos com a primeira etapa. Carro ainda não. Está passando. Já. A primeira etapa de pavimento, pronto. Nós temos uma segunda etapa de pavimento que vai acontecer mais para frente, depois nós tivemos recuperado toda a pista, que é a camada final de 2 centímetros. Né? Então essa camada final ainda vai demorar uns dias para ser feita. Até aproveitando que o Dona Zé está falando daquela região da cidade, Dona Regina, a gente sabe que ali na Calimera Guimarães hoje existe somente um quarteirão que ainda é calçado de pedra, né? Inclusive passa ali de frente onde funcionava a rádio antigamente. Há projeto da prefeitura de se retirar aquelas pedras ali da Calimera Guimarães, o Donizete, até porque estão bastante danificadas, né? Há muitos afundamentos ali naquele trecho, apenas da Praça Governador Valadares até a Rua Mariana de Ávila. Aqueles bloquetes. Veja bem, dentro do... eu não tenho certeza, mas dentro do contrato da Senador Montanton existia a previsão de recuperação das vias adjacentes ali. Tá? Eu posso até pesquisar isso com mais certeza, mas uma das coisas seria realmente recuperar aquele trecho ali, porque ele tá... Pois é, mas esse quarteirão ele está mais longe, porque aquele primeiro quarteirão entre a praça e a Senador Montanton já está pronto, há muito tempo já está asfaltado. Aquele quarteirão Natal, que é o que está estragado, né? Que está muito segurado. Mas como eu disse, as adjacentes, elas faziam parte de um projeto todo, né, da Avenida Senador Montanton. Mas eu não tenho certeza se aquele trecho ali está previsto, mas eu posso verificar. Agora, como é que vai ser a arborização lá da Senador Montanton? Que é uma coisa que eu fico preocupada, porque era achar não tem árvore, né? E nem tem cultura para poder manter árvore. Você planta a árvore, as pessoas vão lá, arrancam, põem aqueles remendos em cimento assim na calçada, uma coisa absurda. Aqui o povo não gosta de árvore, parece. Vocês já estão assim planejando que tipo de verde para aquela avenida Senador Montanton? Veja bem, nós tínhamos ali um canteiro central, mas para que a gente pudesse atender a demanda de veículos daquela avenida, nós não podemos ter um canteiro central porque a avenida é muito estreita. E nós temos que considerar ali a possibilidade de 2 faixas de trânsito em cada sentido, mais estacionamento. Isso. Então, dos dois lados, Sebastião? Dos dois lados. Vai manter estacionamento dos dois lados? Dos dois lados. Mas cabe, Sebastião? Cabe por isso que nós não podemos ter o canteiro central, porque senão não teríamos como fazer. Se tivermos ali uma única faixa, nós teríamos um caos ali do trânsito, visto que ali a gente tem uma média estimada de 7 mil veículos dia. Nossa. Isso é muito para uma avenida, e principalmente ela que é uma via que... Porta de entrada da cidade. Que recebe muito caminhão, muito veículo pesado. Mas no centro ali, então vai ter só uma faixazinha assim de trânsito? A gente na verdade são 2 faixas, né? Uma faixa dupla e um tachão. Tachão é aquele olho de gato, né? De divisão, para que a gente pudesse ter 2 faixas de trânsito um pouco mais confortáveis, mas ainda aquém do necessário. Sim, mas onde vai ficar ali, então? Onde vão ficar as árvores? Então, a ideia nós vamos fazer ali um trabalho ponto a ponto ali, a gente vai plantar árvores ao longo da avenida nos passeios. Foi estudado, inclusive com o apoio lá do André da Flora Luciana, uma solução de uma planta que não se desenvolvesse muito, já que a gente vai plantá-las debaixo da rede de energia elétrica, né? E que também desse uma copa que também não prejudicasse o trânsito, não prejudicasse o estacionamento e não fosse estragada pelos veículos. Então, é uma árvore, eu não sei dizer o nome. Nem arrancada por quem mora ao lado, né, na frente. Então, a gente vai ter a preocupação de respeitar a distância dos postes, as entradas de garagem, e vamos procurar fazê-la ao longo de toda a avenida, a maior quantidade possível nos dois lados da avenida. Mas que planta que é essa? Você sabe? É uma árvore de pequeno porte. É um arbusto que faz uma copa em torno de 2,20 m, 2,50 m de altura. Então, altura boa, que permite, inclusive, a passagem de veículos por baixo, né? Que permite que as pessoas circulem por baixo dela e que também não tem uma altura... Não escurece à noite, né? À noite pode acender. E que não chega a atingir a rede de energia elétrica. Isso. Né? A intenção do prefeito é que a gente faça ali uma iluminação mais moderna hoje, com a utilização de LEDs, né?
cotização de LEDs, para que dê mais claridade para aquela avenida. A revitalização da avenida vai pegar também a Praça da Igreja do Rosário, não é isso? A Praça da Igreja do Rosário é uma outra obra que nós estamos licitando, né, que é uma revitalização dentro daquele projeto que o prefeito anunciou, de recuperação de várias praças da cidade. Sim. Uma das primeiras que estão saindo, já foi para a licitação, Eli França, assim como também a Praça dos Salesianos também a gente está colocando em concorrência. Donizete, e aquela parte de cima da Senador Montandon, que toda vez que fala que vai arrumar a avenida, a gente pensa só na parte de baixo. E aquela parte de cima que está entre a Getúlio Vargas e o orfanato lá em cima, entroncamento já com a Avenida Ibiara, vocês vão arrumar ali também, igual a parte de baixo? Todo o trecho da Senador Montandon, ele está previsto fazer a recuperação. A diferença é que ali acima da Getúlio Vargas, pouco acima ali, já não comporta mais 2 faixas de trânsito em cada sentido e mais estacionamento. Então, apesar de que também ali naquele trecho ali nós temos um volume de tráfego menor. Tem, o volume maior entre Getúlio Vargas e a Belo Horizonte. Então ali nós vamos ter uma única faixa, uma faixa mais confortável. Continuamos sem o canteiro central, com o taxão no meio. E vamos também dar a mesma solução. Plantar, vai arborizar também? Vamos arborizar também. E vamos também, ao longo de toda a avenida, né, é importante que se diga, a gente vai recuperar os passeios. A gente vai fazer um passeio único, né, inclusive com a colocação daquele piso para portadores de necessidades especiais, que é o piso podotátil, ao longo de toda a avenida. Então, ela vai ser que é isso? É um piso que ele orienta as pessoas que têm dificuldade de visão, principalmente, né, para que elas possam locomover. É um piso orientativo, né, ele é direcionado, e a pessoa circulando ali, ela sabe se ela pode continuar, e quando tem cruzamento, tem um outro tipo de piso que indica para ela que ali tem um cruzamento e ela pode mudar de direção. Por acaso é aquela faixazinha vermelha que vem no meio da calçada, assim, que a gente vê lá em Curitiba? Eu não sei se é esse não. Exatamente. Ele é um piso que ele é diferente do outro e ele é vermelhinho. Ele é 40x40 e ele é todo direcionado. Ele é cheio de volumes, assim, de relevos. Relevos. Os relevos, que são vários relevos ao mesmo tempo, é o local onde você tem mudança de direção. Ele são setas, vamos dizer, são traços no sentido que a pessoa pode circular. Então ele dá tranquilidade para a pessoa que tem essa dificuldade. Certo. Agora eu vou entrar na parte sobre o PAN, o PAN, que eu não sei como é que vai chamar. É UPA, né? UPA, Unidade Pronto Atendimento. Você acompanhou as conversas que o Araceli teve com o pessoal lá da CBMM em São Paulo sobre essa questão de plano? Você estava lá com ele naquele dia? Não, em São Paulo. Mas em que ponto que está? Porque não começou ainda, né? A gente tem muito medo dessas obras assim grandes que põem os viadutos. Eu acho que são as obras que vão assim caracterizar o governo dele, se ele conseguir fazê-las, né? E por enquanto ainda não tem nada começado. Em que ponto que estão esses planos para o PAN, Donizete? Não, veja bem, o PAN é uma obra complexa, uma obra grande, né? Que vai ser feito pela CBMM. A CBMM se comprometeu a arcar com os custos da construção. Nessa parte, na negociação com o Dr. Gilberto aqui na CBMM, eu participei com o prefeito, e o compromisso foi o seguinte: a gente não tinha ainda um orçamento feito, né? E o compromisso que o prefeito fez com a CBMM foi o seguinte: se a obra passar de até 4,5 milhões, a CBMM vai financiar. Se passar, a prefeitura arca com as eventuais acréscimos. Então nós estamos trabalhando no projeto. Nós pegamos um projeto do Ministério da Saúde e fizemos uma adequação nesse projeto. É um trabalho um pouco mais lento, mais demorado e complexo, né? Nós já finalizamos o estudo do projeto. Estamos terminando, acredito eu que no máximo mais uma semana, 10 dias no máximo, a gente consiga fechar o orçamento, e estamos trabalhando também no edital. Nós vamos fazer uma licitação um pouco diferenciada daquelas comuns que tem aqui. A gente vai pegar um gancho na legislação federal, que chama licitação chamada de RDC, Regime Diferenciado de Contratação. Dentro desse regime, a gente pode licitar a obra, principalmente na área de saúde e educação. A gente licita a obra como um todo, projeto e obra, a preço fechado. A gente fala que a gente vai receber um turnkey, ou seja, a empresa que fizer a obra vai entregar a chave, tudo pronto. Então um tipo de licitação um pouco diferenciada, porque as fases são invertidas. Primeiro você abre os preços, abre as propostas das empresas,
e depois só apresenta a documentação de habilitação, aquela fase toda que a gente tem na Lei 866, na etapa posterior, e só o vencedor que apresenta. Então a gente ganha muito tempo com isso. Então é mais flexível, a gente pode desenvolver os projetos através da mesma empresa. Então a intenção é fazer dessa forma, a gente está trabalhando já, inclusive, no edital, para que a gente possa lançar o mais rápido possível. Eu não posso prometer data, porque eu ainda tenho alguns detalhes que é um projeto muito complexo. Depende da CBMM, né? Não depende. No aspecto da CBMM, ela já se comprometeu, ela vai arcar com os custos, né? E nós não temos desembolso no primeiro momento. Então, isso já está sacramentado. Mas logo assim que assim, começa a obra, quanto tempo você acha que ela vai ser entregue? Você conhece o projeto, você sabe? A intenção nossa, o compromisso, inclusive, com a CBMM, foi de desenvolver essa obra num prazo de 12 meses. Então, tá nós teríamos ali... apertado, é um prazo apertado, mas factível, né? A gente imagina trabalhar nos primeiros 3 meses com o projeto, né, e logo em seguida com a obra. É claro que alguns projetos podem ser feitos concomitantemente, a gente já tem uma implantação definida. Quando eu digo 12 meses, é a partir do momento que nós fecharmos a licitação, né? Não a partir de hoje. A partir do momento que fechou a licitação, que assinou o contrato, acredito eu que a gente consiga fazê-lo em 12 meses. Então são esses 12 mais os 3 que você falou, que precisa para organizar, para... O projeto, dentro desses 12 meses, está o projeto também. O que a gente precisa de um prazo para fazer a licitação, né? Vai bater na eleição direitinho do ano que vem, né? 1 ano e mais 3 meses é eleição para prefeito de novo. Mas a gente não consegue fazer num prazo menor, né? Eu acho que é um prazo razoável, uma obra em torno de 1.800 metros quadrados. A gente também não pode ser irresponsável de querer fazer uma obra toque de caixa. Mal feita, não pode. E agora, esse PAN vai ter umas características de um PAN com atendimento regional, não é? Porque parece que é de todos os projetos lá do Ministério, vocês pegaram justo o maior, né? A gente tem, né, no Ministério 3 unidades de pronto atendimento, porte 1, porte 2 e porte 3. Vocês pegaram 2? Bem, na verdade, o porte 2 é para a população entre 100 e 200 mil habitantes. Nós estamos adotando o porte 3, que é para a população acima de 200 mil habitantes. 200 mil. Ou seja, é um projeto que vai ter uma duração bem maior, né, para atender a cidade e atender a região. Além disso, nós fizemos algumas adequações, né, principalmente na sala onde as pessoas ficam em observação. Normalmente elas ficam de um dia para o outro. E a gente melhorou um pouco em relação ao do Ministério da Saúde, ampliando a capacidade dele e separando para criança homens e mulheres. Ou seja, é um projeto do Ministério muito bom que a gente procurou melhorá-lo um pouquinho. Certo. Agora, sobre os viadutos, o que você acha, qual a opinião sua sobre os viadutos? Eles vão sair, não vão? Tem uma parte das pessoas que moram perto que estão contra, e tem gente que está assim, alimentando essa fofoca sobre o viaduto. E você acha que sai pelo menos um assim, durante o governo do Iraceli, que ele falou em 3, mas você acha que pelo menos aquele ali da vereador João Sena com a João Paulo sai? Ou você acha que o viaduto já é um plano mais assim remoto? Não, os viadutos são projetos de longo prazo. A cidade está crescendo, ela precisa preparar a sua infraestrutura, assim como outras coisas também, para comportar esse desenvolvimento. Eu te diria que o viaduto da Avenida Amazonas é o mais importante. Nós temos ali um fluxo muito grande de veículos, uma via até certo ponto acanhada, tanto a Amazonas quanto a vereador João Sena. São acanhadas para o tamanho da cidade já, né? Um fluxo muito grande, como te disse, com a população muito grande de estudantes que acessam ali a Uniaraxá. A gente esteve lá um tempo atrás, a expectativa é de que aquela universidade receba aí, nos próximos anos cerca de 5 mil alunos. Isso traz um volume muito grande. Nós temos o Cefet implantado ali, é a chegada de Uberlândia e Uberaba, das principais cidades, né? Então, eu acho que é um projeto necessário, é um projeto que atende, que vai de encontro às necessidades de uma cidade que está se desenvolvendo, assim como os outros também da Uberaba e do Santo Antônio. São regiões que estão se desenvolvendo e precisam se preparar. Nós não podemos... eu cito como exemplo o caso do anel rodoviário de Belo Horizonte. Eu passei por lá durante quase 4 anos no DENIT, eu senti na pele a situação de lá. Ali era uma obra que foi... inicialmente solicitada pela população de Belo Horizonte, se não me engano, em 78. Já demandavam a necessidade.
os governos foram entendendo que aquilo não era prioritário e foi passando. Hoje nós temos um caos instalado ali, um movimento ali de estouro, pela última pesquisa, quando eu ainda estava em 2012, 140 mil veículos dia, e que é uma solução praticamente impossível de ser dada hoje, a não ser construindo um anel viário. Então, nós pretendemos preparar a cidade para o desenvolvimento. É claro que são projetos mais demorados, mais complexos, que passam por desapropriações que muitas vezes desagradam algumas pessoas, principalmente as pessoas que moram ou que têm comércio ali. A gente entende, respeita. A prefeitura tem que tratar isso com muito zelo, com muito cuidado, uma negociação adulta, né, no sentido de trazer o melhor benefício para a cidade. Então, nós temos uma etapa a ser vencida, que são projetos caros, que não são fáceis, não são desenvolvidos do dia para a noite. Então, eu te diria o seguinte, a gente tem a expectativa de começar a desenvolver esses projetos ainda esse ano, no máximo ano que vem. Mas é um projeto que não morreu, é um projeto que está vivo, e a prioridade... Acho muito difícil a gente conseguir, francamente, desenvolver um projeto e fazer uma obra ainda nesses 2 anos, né? É muito apertado o prazo, mas o projeto eu te garanto que a gente consegue desenvolver. Certo. Agora, o Carlinhos sugeriu ali alguma coisa sobre o ATC, aquelas obras lá no ATC já. Me parece, até fui informado agora há pouco por um ouvinte, que estão paradas as obras lá no ATC. Veja bem, ali é uma obra até pequena, né? Uma obra de pouco mais de R$200 mil. Essa que devia ser lá naqueles baratinhos do começo da pauta, né? É uma obra que já estava contratada do governo passado, a gente tem ainda alguns acertos a serem feitos ali, porque é uma obra financiada pela Caixa, por isso que está parada ali. Houve alguns ajustes necessários na planilha, a Caixa Econômica Federal esteve aqui, não concordou com algumas coisas, alguns serviços que estavam inadequados. A gente fechou essa questão da adequação da planilha e estamos aí para uma autorização do prefeito para que a gente possa dar continuidade àquela obra. Ali, inclusive, né, Regina, teve verba que veio até através de ação parlamentar do deputado Diego Andrade, através do vereador Marcílio, me parece, né? Isso, é um recurso que foi liberado emenda parlamentar, né, do Diego Andrade. Esse recurso vem através da Caixa Econômica Federal, né? A Caixa, bem na verdade, a gente participou de uma reunião com a Caixa Econômica Federal, ela não havia ainda liberado, ela não havia autorizado o início das obras, mas as obras começaram sem essa autorização. Por isso que deu esse desencontro, ou seja, quando a Caixa foi visitar a obra aqui, o mês passado, ela até se assustou porque não tinha sido autorizado. Então, em razão disso, a gente está fazendo esses ajustes na planilha para que a gente possa dar continuidade à obra. Sim. A gente depende da autorização do prefeito, né? Mas acredito eu que não terá problema, não. Nós temos aqui, Donizete, a participação de um ouvinte. Eu acho importante a participação dele, até porque cita esses bairros novos em Araxá, especificamente aqui o bairro Max Neumann. Ele pergunta sobre a conclusão de algumas obras, como a construção da escola lá do Max Neumann, a unidade de saúde e da creche do Max Neumann. Pergunta se tem alguma previsão aí de quando vai terminar essas 3 obras. Olha só, a creche, nós tínhamos um contrato ali na creche, um contrato que era completo, né, material e mão de obra. A gente tinha uma empresa contratada, com muita dificuldade, a gente está levando essa obra. A empresa é uma empresa pequena, uma empresa de Araxá, mas com muita dificuldade financeira. A gente espera, a gente fez os ajustes já lá naquela obra, a gente espera que consiga concluir essa obra no máximo em 2 meses, entregar aquela creche. A escola que tem do lado, é a Lélia Guimarães, é uma escola que foi contratada, no nosso entendimento, de maneira equivocada, porque tinha contratação de mão de obra só e a prefeitura fornecia os materiais. Isso sempre dá um desencontro muito grande, porque muitas vezes tem material, mas não tem mão de obra, outras horas tem material, tem mão de obra disponível, mas o material não chegou a tempo. Então a gente paralisou aquela obra, a gente está fazendo o levantamento dela. Ainda tem coisas pendentes lá para serem resolvidas do contrato anterior, que já haviam sido medidos e não foram concluídos. Então a gente está finalizando o levantamento dela para que a gente faça uma contratação global para a conclusão daquela obra. Também é uma obra que acredito eu que durante esse mês de junho a gente consiga mandar para que faça a licitação, para aí sim concluir essa obra, e a gente espera que a gente consiga concluir para que o ano que vem a escola possa funcionar lá. Com relação ao PSF, que tem ali também do lado, é uma obra que estava sendo feita também com recursos da Caixa Econômica Federal. A empresa
estava com uma certa indefinição com relação a recursos, né, ela insegura se haveria recurso ou não, porque ela entraria agora numa fase de investimento maior, que é o fechamento do PSF, que é uma modalidade, um tipo de execução diferenciada, não é em alvenaria, mas é um steel frame, e ele demanda um aporte muito grande de recursos. E como essa coisa estava muito indecisa, a empresa, até a gente, de comum acordo, ela paralisou para que a gente pudesse ter clareza de que os recursos virão, né, para que ela não faça o investimento e depois não tenha condições de concluir. Acredito eu que esse assunto também a gente consiga resolver aí no decorrer desse mês e a gente possa dar continuidade àquela obra. Certo. Donizete, pena que acabou, viu? Porque a gente podia ficar ainda mais uma hora com você aqui. Eu ser muito bom para dar entrevista, com seu objetivo, que não é político, né? Então você fala rapidamente. Se me permite, dona Regina, só no finalzinho, que a gente sabe que o Donizete tem muita entrada aí em termos do governo, em termos estaduais, né, até pelos cargos que ocupou. Se ele não tem alguma novidade a respeito aqui da Avenida José Ananias de Aguiar, Avenida do Comboio, né? Veja bem, eu converso sempre com o Geraldo aqui do DR, e as notícias que a gente tem, né, sempre de que, primeiro, que houve já um pagamento para a empresa esses últimos dias, e que a previsão seria que agora no começo de junho essas obras seriam reiniciadas. Eu estou contando com essa hipótese, acredito eu que, em função das chuvas hoje, não sei se isso atrapalha, mas acredito eu que ao longo desses dias deve começar essa obra, deve recomeçar essa obra. E a informação é aquela mesmo que a gente já havia divulgado aqui, Regina. O governador vai vir em Araxá, me parece, para abrir aquele evento que vai ter 12 de conexão junho, empresarial, né? E muito provavelmente nessa vinda dele ele deve anunciar a retomada das obras aí. E com certeza, quando ele vier do aeroporto aqui para o Barreiro, se ele deve trazê-lo pela Avenida do Comboio, não pode trazer pelo centro da cidade, não. Tem que fazer o Pimentel andar nos buraquinhos para ele ver como é que estão por aqui. Num veículo de banco duro ainda. Num veículo de banco duro, né? Aqui é dele ali, não. Tem que arrumar um outro carro mais velho um pouco. Donizete, obrigado pela sua presença. Eu vou te chamar de novo aqui, viu? Porque ficou uma opção de detalhe para trás, né? Muito obrigado. O primeiro secretário da Araceli que vem cá e com certeza vai vir mais vezes, viu, Jorge? Quando a gente ligar para você, você marca com ele. Não, eu agradeço a oportunidade, né? A gente está aqui para prestar informações daquilo que a gente pode fazer e sempre que necessário estou à disposição.